Olá, tudo bem? Aqui é o professor Marcos e convido a você para juntos realizarmos mais um estudo em matemática. Numa PG, progressão geométrica, o sétimo termo vale 256 e o primeiro termo vale 4. Determinar a razão e escreva essa PG. Muito bem, uma sequência ela é definida como progressão geométrica ou PG quando cada termo, a partir do segundo, é o produto do anterior, por uma constante não nula. A constante é chamada de razão dessa progressão geométrica. Nesse sentido, então, para o exercício, nós vamos destacar as informações que estão já presentes no texto. Ou seja, nós temos aqui o sétimo termo, o A7, que é assim que vamos chamá-lo, que vale 256. Temos também aqui o primeiro termo. Neste caso, é o A1, é assim que vamos chamá-lo, e ele vale 4. Aqui nós estamos pretendendo calcular a razão e também depois escrever essa progressão geométrica. Nós temos também um modelo matemático que pode descrever o termo geral de uma PG, como sendo a n, que vale a 1, que multiplica a razão, elevado a n menos 1. Se nós já realizarmos a substituição do sétimo termo, nós vamos ter a 7, que vale a 1, e multiplicar a razão, elevado a 7 menos 1. O sétimo termo é conhecido, e ele vale 256. O primeiro termo também é conhecido, e ele vale 4. Multiplicando pela razão, elevado a 7 menos 1, que é 6. Pois bem, apenas para facilitar os nossos cálculos, nós vamos reescrever essa PG como sendo 4, esta equação como sendo 4, que multiplica Q elevado a sexta e é igual a 256. Isolando-se Q a sexta, fazendo com que 4 divida 256, nós vamos obter 256 quartos, e Q a sexta, após a divisão de 256 por 4, será igual a 64. Em seguida, nós faremos a decomposição do 64 em fatores primos, ou a fatoração. 64 podemos dividir inicialmente por 2, que resultará em 32, tal divisão. Dividimos por 2, 16, por 2, 8, dividimos por 2, 4, por 2, 2, dividimos por 2, finalmente o resultado é 1. A fatoração de 64 resultará em 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou 2 a sexta. Reescrevendo então a expressão nesse formato, nós vamos obter que a sexta, que será igual a 2 elevado a sexta. Para que nós tenhamos apenas o valor da razão, nós vamos calcular a raiz quadrada. Nesse caso, não é a raiz quadrada, a raiz sexta de ambos os membros. O resultado disto será mais ou menos a raiz de 2 a sexta. Então, simplificando-se as raízes, nós vamos obter a razão, que é igual a mais ou menos 2. Como o índice desta raiz é par, nós podemos ter tanto aqui a razão positiva como a razão negativa. No texto do exercício, não está mencionado como a razão se comporta, se ela é positiva ou se é negativa. Portanto, são válidas as duas possibilidades. E agora, para escrevermos a progressão geométrica, nós vamos escrever duas delas. A primeira para a razão negativa, menos 2. Então, nós já temos o primeiro termo que vale 4. O segundo termo aqui será 4 vezes menos 2, menos 8. O terceiro termo, menos 8 vezes menos 2, mais 16. O quarto termo, 16 vezes menos 2, menos 32. Na continuidade, 64. Em seguida, menos 128. E, finalmente, 256. Obtendo, assim, os 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 termos dessa PG. Agora, se a razão for considerada positiva 2, os termos da sequência serão todos positivos. 4, 8, 16, 32, 64, 128 e 256.
A primeira PG que descrevemos ela é chamada de PG oscilante, em que os valores vão oscilando alternando-se entre positivos e negativos. Já na segunda PG, nós temos uma PG crescente, em que o primeiro termo ele é maior que 1 e a razão, neste caso aqui, ela é positiva e também maior do que 1. E assim, pessoal, nós concluímos mais um breve estudo. Eu desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada e até o próximo estudo. Tchau!